Eu sou Gabriel Frois. E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV. Seja bem-vindo a mais esse compilado que é a semana número 245, com esse nosso super resumo de tudo que aconteceu na última semana no universo da tecnologia e da IA, né? Porque não tem como fugir dela. A gente acaba falando muito de IA, mas a gente traz também coisas de programação e a gente tem focado também nos últimos meses, mas na última semana também, sobre segurança. Segurança. Que está relacionado com IA também, né? Também não deixa de estar, viu? E justamente são esses temas que são super importantes para a gente trazer para quem está aí acompanhando esse universo de tecnologia, porque segurança da informação hoje não está mais só na área de desenvolvimento, está aparecendo aí nas notícias de economia, de política até. Você vê em todos os cadernos aí de jornais, já estão falando sobre segurança. E nós vamos começar esse compilado aqui também falando de um evento criado para quem quer trabalhar para o exterior, mas que ainda não sabe muito bem ali por onde começar, para quem já fez entrevista e não teve nenhum feedback, para quem não sabe ali se tem o inglês ou conhecimento técnico suficiente para concorrer às vagas. Enfim, é para quase todo mundo, né? Estamos falando aqui do evento Global Career Summit. Ele vai reunir mais de 30 empresas internacionais que estão buscando profissionais brasileiros, tá? Para vagas remotas e também oportunidades de relocação para a Europa com o Visa Sponsorship. O que mais me chamou a atenção é o Fast Track Challenge, que é onde você participa de uma pré-seleção unificada para múltiplas empresas internacionais ao mesmo tempo. Então, são centenas de vagas. Além disso, ele valida tanto a sua habilidade técnica quanto o seu inglês profissional. No final, você recebe um feedback detalhado com os seus pontos fortes, os gaps de conhecimento e um benchmark real comparando o desempenho seu com o de outros profissionais da área. Ou seja, é um pontapé importantíssimo para quem quer atuar no exterior. E a verdade é que é muito difícil conseguir um feedback verdadeiro de uma entrevista. Agora, um relatório desses vai te ajudar deveras a se preparar aí para encarar outros processos e desafios. Isso se você já não conseguir uma vaga lá pelo próprio Summit. Ainda tem palestras e workshops com especialistas de mercado e você também pode participar de sessões individuais com recrutadores internacionais, o que facilita muito ali o contato direto com empresas de fora. Outra vantagem é que o evento é online, então você participa daí do conforto da sua casa. Então separa aí na sua agenda o dia 23 de maio, que é quando vai acontecer o Global Career Summit. Mas você precisa se inscrever agora, tá? E nós ainda temos um presentinho para você com 15% off utilizando o nosso cupom, que é o código 15. Já sabe que o link está na descrição desse episódio. Vai lá no site oficial para você conhecer todos os detalhes do evento. E essa aí é uma ótima oportunidade para você começar ou até expandir a sua carreira internacional. E nós tivemos que trazer aqui algumas das nossas peças da Insider. Mais precisamente, a nossa renovação do guarda-roupa, quase por aqui, né? Pra você ver que a gente não utiliza somente a Insider com a logo do Código Fonte, viu? Que tá aqui, ó. A gente tem aqui, ó, ainda fechadinho, ó, com a logo, ó. Olha lá, viu? Ah, mas eu tenho Insider camiseta. Quer Tem mostrar, Gabriel? Vai mostrando a sua também, Gabriel, vai. Senão a gente vai ficar aqui 3 horas porque mostrando todo mundo vê a gente com a Tech T-shirt, que é a que a gente curte bastante. Mas olha, meia, renovei recentemente com meia. Tem cueca, eu vou mostrar aqui, mas eu não usei, tá? Tá limpinha essa, ó. Tá com etiqueta ainda aqui, ó. Cara, cueca topzera. Eu sou apaixonada nesse aqui, que é o Perfect Top. Comprei 2 cores diferentes, que eu já tenho o pretinho básico, agora eu tô com branco e também com vinho. Ó, camiseta sem manga. Ah, tem tech t-shirt de outra cor. Essa aqui é pra malhar. Essa é pra malhar. Tem um toque super legal. E essa também é a tech t-shirt branquinha. Off-white. Para compor aí completar o guarda-roupa do Gabriel de Insiders. Visual. A gente tem outras também. A Vanessa tem calça, o que mais? Tem vestido? Vestido não é a única coisa que eu ainda não tenho, mas tem camisa, você tem camisa social. Eu tenho camisa social. Tem um outro tipo de camiseta. Agora, olha, para você aproveitar tudo isso também, você tem que usar o nosso cupom, que é o código que ele te garante um desconto. A gente já aproveitou o nosso cupom para comprar com desconto na Insider. É isso aí. A Insider está sempre com grandes promoções, mas utiliza o nosso cupom, você garante mais desconto ainda. Então, bora para as notícias. O governo quer acabar com a confusão do Free Flow usando a CNH digital.
É interessante ou preocupante? O governo federal prepara a integração do pedágio eletrônico, o Free Flow, com a CNH digital. Eu acho que já está pronto aí, perto de ser lançado, tá? E uma mudança que deve simplificar a vida de quem passa por rodovias sem cancela e hoje precisa procurar cobranças em sites ou apps das concessionárias. A ideia é que o motorista receba notificações automáticas no app da carteira digital logo após cruzar um pórtico, com acesso às tarifas pendentes e a opção de pagamento pelo celular. Para quem pensa em software, é uma tentativa de centralizar um fluxo hoje que está meio fragmentado, né? Porque cada concessionária tem seu próprio canal, prazo e experiência de usuário, o que aumenta esquecimento, erro e suporte. O sistema não acaba com as tags automáticas, que seguem funcionando, mas cria uma camada extra para quem não usa a cobrança de forma recorrente ou só pega esses trechos de vez em quando. Na prática, o Free Flow usa câmeras e sensores sobre a pista para identificar a placa do veículo sem a parada em praças de pedágio. O problema é que muita gente passa pelo trecho, não percebe a cobrança eletrônica, não sabe qual empresa administra aquela rodovia e deixa o prazo vencer. A tarifa pode ser baixa, mas a multa por evasão pode passar de R$ 190 e ainda gerar pontos na CNH. Por isso, o Ministério dos Transportes prevê um regime de transição, com adaptação dos sistemas das concessionárias, revisão dos processos de cobrança e melhora na comunicação com os usuários. Até a integração funcionar, a orientação é verificar se a rodovia usa o Free Flow, consultar site ou app da concessionária depois da viagem, manter dados do veículo atualizados, guardar comprovantes e acompanhar a CNH digital. No fim, o governo tenta fechar o gap entre operação física, back-end de cobrança e experiência no app. Então, você já foi cobrado aí pelo Free Flow? Porque, pelo que eu vi, tem milhões aí em multas justamente de pessoas que esqueceram ou simplesmente não foram lá para fazer os pagamentos. Nós aqui estamos acostumados a usar a tag, tá? Então, a gente nem percebe essa cobrança, continua funcionando. Mas eu já vi muita gente reclamar desse sistema também. Obviamente que é uma tecnologia nova, aí, já tem poucos anos aí de uso e tem muita gente que ainda não se adaptou e às vezes nem percebe que passa por um pedágio eletrônico desse, né? Aqui é bem comum, né? A gente que pega a Dutra tem alguns trechos aí já com o Free Flow. Vamos ver como é que vai funcionar, né? Assim, tem aquele perigo de estar centralizando muitos dados, mas de qualquer forma, acho que esses dados também o Ministério do Transporte já tem, através das praças de pedágio, com certeza já tem uma... E da cobrança das multas. E da cobrança das multas. Então, já tem esse perigo, já existe. Porque se você evadir, nesse caso não, se você só passar pelo Free Flow e ele gerar uma multa, essa informação já vai para o... Acredito eu, tá? Eu acho que o fluxo é esse. Vai para o Departamento de Trânsito do Estado e o Estado é que vai gerar ali a sua multa da CNH. Nesse caso, não. Nesse caso, essa informação vai um pouco adiante. Ela vai até o governo federal para poder emitir esse aviso de cobrança já na CNH. Então, integrando ali um pouco o sistema. Agora, isso pode ser bem simples, né? Uma simples notificação, uma API de consulta, ali, alguma coisa, justamente só para poder apresentar os dados. Então, não precisa de uma mega interação entre os dois sistemas. Eu acho que é justamente utilizar o sistema, o app, que todos nós já temos, pelo menos aqui, acho que é bem comum a gente ter a CNH digital, e para que ele avise. Eu acho interessante. Só tem que ver como é que vai funcionar. Por exemplo, aqui nós dividimos o mesmo carro. Então, na minha CNH digital, tá o carro também que nós dividimos. Como é que vai ser? O aviso vai vir para os dois? Mas aí é igual o sistema de multa. Vai vir sempre pro dono do carro. O carro não está no nosso nome. Tá no nome dele, beleza. Tá no meu nome. Posso passar direto, não tô nem aí. Aí para apelar da multa, eu teria que dizer, não sou eu que estou dirigindo. Aí tem essa coisa de inverter a CNH de quem estava dirigindo. Tem essa coisa, mas essa dinâmica de troca já existe. Só que eu acho que agora vai além, porque não é só o Departamento de Trânsito do Estado que vai fazer isso. Vai para o governo federal também. Então, tem muita gente que acaba achando que, poxa, isso aqui pode ser também, como o lance dos check-ins no hotel, usando o GovBR, né? Isso pode ser mais uma forma de você ter um track ali da onde as pessoas estão se locomovendo no país, né? E isso centralizado num banco de dados do governo. É bom, é ruim? Olha, depende de cada um, tá? O problema é ter essas informações centralizadas
muitas vezes pode ser um vetor de ataque, de phishing. De dados, enfim. Pois é. Então, isso tudo é que acaba gerando... Que é cômodo, Eu acho que é uma coisa mais cômoda. Isso eu achei interessante também. Porque já é um aplicativo que é comum de se ter e realmente, imagina o Brasil, cara, quantos quilômetros existem na malha rodoviária brasileira? Absurdos, muitos. Mas de free flow, flow, acho que é de pouco, free flow, né? será? Mas é justamente por isso. Aí imagina, a pessoa tá saindo do Nordeste indo pro Sul e passa por um monte de free flow e às vezes não tá nem acostumado, não pega sempre esse... Pô, se o cara vai fazer essa viagem, o cara tem que saber. Tem que saber. Com certeza, um mínimo de planejamento tem que ter. Mas o problema é você ter um aplicativo de cada concessionária. Você vai passar por várias concessionárias. Porque os aplicativos das concessionárias já fazem esse papel. E aí ter tudo na CNH fica realmente mais cômodo. Me diz aqui o que você acha, se você utiliza. Porque no caso aqui a gente não está acostumado. A gente sempre usa as tags que funcionam super bem. E eu quero saber de você se você acha que esse sistema, centralizar isso na CNH, é melhor, é pior. Diz aqui, não precisa ficar acanhado. E Anthropic dobra o limite do Cloud Code. Até que enfim, uma boa notícia. Boa notícia essa. Após parceria com a SpaceX. Quem diria, hein? Olha, a Anthropic anunciou um acordo com a SpaceX para utilizar a capacidade total de processamento do data center Colossus 1, localizado em Memphis. A infraestrutura conta com mais de 220 mil GPUs NVIDIA, incluindo modelos H100, H200 e aceleradores GB200 de próxima geração, adicionando 300 megawatts de nova capacidade para suportar a demanda crescente por ferramentas agênticas. Como resultado direto, a empresa dobrou os limites de uso de 5 horas do Cloud Code para assinantes dos planos Pro, Max, Team e Enterprise. Além disso, foram encerradas as restrições de uso em horários de pico para contas Pro e Max, enquanto os limites de taxa da API para modelos Opus foram elevados significativamente em todos os tiers de serviço. O movimento ocorre em um período de forte pressão sobre a capacidade computacional da Anthropic, que registrou um aumento de 17 vezes no volume da sua API em relação ao ano anterior. A parceria marca uma mudança no posicionamento, inclusive, de Elon Musk, proprietário da SpaceX, que anteriormente criticava a organização, mas declarou-se impressionado com os protocolos de segurança do modelo cloud após reuniões técnicas. Além do suporte terrestre, a Anthropic manifestou interesse no desenvolvimento de múltiplos gigawatts de capacidade computacional orbital em colaboração com a SpaceX. O acordo complementa outros investimentos de larga escala da empresa em infraestrutura de IA, que incluem parcerias bilionárias com Amazon, Google, Microsoft, Fluidstack, para expandir a presença de servidores nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Então, isso aí impressiona, porque realmente o Elon Musk só falava mal das empresas, inclusive a Anthropic era uma dessas, né? Só mandava pedras pra cima, né? Pois é, mas parece que agora ele mudou de ideia, conheceu um pouquinho mais a fundo e ficou satisfeito. Acho que não. Acho que é tudo troca de interesse. Eu também acho, mas vai que não, né? Vou me dar o direito da dúvida, talvez. Agora, para a Anthropic, claro, ela está desesperadamente procurando infra, porque ela tem crescido absurdamente. E você vê que absurdo, né? Você paga o plano e tem um limite de 5 horas ali para utilizar durante o dia. Gente, isso não é nem a carga horária de trabalho do ser humano para poder dar conta do trabalho, né? Então, não tem jeito. E não adianta. Pode pagar o plano mais caro, que ainda assim está existindo esse limite, porque não tem poder computacional para ela atender a todos os clientes. Mas tudo bem, ok. Nossa, então ela foi para um outro servidor, o Mega Colosso, que é o maior, acho que, data center aí desses que a gente está vendo. É o maior, eu acredito. Beleza, aumentou a capacidade. Mas isso aí ainda coloca resolveu o problema? Um balanço ali nas receitas e nas despesas. Não, eu acho que nada. Nem resolve o problema da infra. Porque, de qualquer forma, você vê, aumentou 17% de um ano para o outro. Nós sabemos aqui que a adoção, especialmente do Cloud Code, tem crescido absurdamente em relação a outras IAs. Como é que ela vai dar conta de atender a tudo isso, a toda essa demanda? Não está conseguindo, né? Mas o problema é que essas limitações que foram impostas aí há algumas semanas atrás, adiciona aí o vazamento do próprio código do Cloud Code, lançamento do Opus 4.7, aí tem o Mythos, tem lançamento aí de vários outros produtos aí, produtos de segurança, tudo isso
aumenta de uma forma a necessidade de processamento e de capacidade de processamento muito além do que a demanda. E aí, muito além não, acho que a quem a demanda, porque os profissionais já estão usando no limite, já estão sendo tolhidos ali numa limitação. Então isso aqui não vem para expandir a capacidade de novos assinantes. De forma alguma vem para tentar atender quem já está utilizando. Exato. Por isso que, na minha visão, essa parte de equilíbrio de fluxo de caixa, de entrada e saída da empresa, não resolve com isso. É bom, porque agora, pelo menos, as pessoas vão falar assim, ok, agora podemos utilizar o bom e velho Cloud Code que estávamos acostumados ali, entendeu? Para nossa produtividade. Mas chega uma hora que aquilo vai fazer assim, ok, chegamos na tampa de novo. Como é que a gente vai resolver? Vai fazer um outro Colossus 2, vamos usar o Colossus 3, 4, 5, 6. Então, eu acho que essas respostas é que a gente precisa ter agora. Pois é, e nesse momento ninguém tem, não só a Anthropic, tá? Qualquer outra empresa que está trabalhando com esses grandes modelos, estão todas com o mesmo problema. E não é só resposta para investidor, não. É resposta para quem está na ponta utilizando. Porque quando a gente paga um serviço e tempos depois esse serviço modifica os termos de uso e a forma de se utilizar, a gente fica, poxa, não foi isso que eu contratei. Não, e o problema... Vamos para outra. Aí tu vai para outra, vai acontecer a mesma coisa. Vamos para outra, vamos acontecer. O problema é que não é nem só isso, né? Vamos dizer, não é só, olha, você contratou para usar aqui X tokens, mas eu vou fracionar a forma como você utiliza. Não é nem só isso. O problema é que às vezes você utiliza a quantidade necessária e tudo, e a degradação do modelo, as respostas ali do que estão vindo para você, está acontecendo a olhos vistos. Você percebe a cada momento que você utiliza que é diferente. Às vezes você está utilizando um modelo, a resposta está vindo ótima. No dia seguinte você utiliza o mesmo modelo com uma tarefa similar e a resposta vem péssima. Então como é que você mantém aí esse tipo de serviço? E aí o problema de tudo disso, e as pessoas que estão trabalhando no dia a dia, elas percebem. Não me atendeu aqui, parou de me atender, eu mudo de modelo. Isso aí é óbvio que vai acontecer, eu acho que até salutar, porque você tem opções com outros modelos. Se a gente parar para perceber, são 5 empresas, 4. Tá, vamos forçar a barra 6. E aí fica complicado. A 10 não chega de jeito nenhum. Fica complicado, né? E uma das coisas que acho que tem se destacado nisso tudo, porque essas respostas que eu estou dizendo em termos de capacidade financeira de se manter e expandir e continuar evoluindo, essas empresas já estão no momento de se provar. Mas tem uma coisa boa saindo daí. A gente tem que falar sobre isso também. Os modelos abertos. Esses modelos abertos que você joga na tua máquina ou joga num servidor da tua própria empresa ou até os modelos de fundação que você pode colocar no seu próprio data center. Isso tudo, independente do que está rolando aí, desses investimentos todos e dessas empresas, esses modelos já estão atendendo muitas empresas e muitas pessoas. Então, a solução para você que é dev e fala assim, ok, eu não posso mais trabalhar sem IA. Tudo bem, acredito. Isso aí já é uma máxima, uma verdadeira para muitas pessoas. E a gente aqui utiliza e a gente sabe, a gente sabe aonde ela está nos ajudando. E você sabe aí aonde ela ajuda você. Então você tem a opção de falar assim, eu vou fazer um pouco de investimento aqui e vou colocar um modelo para rodar na minha máquina. Já está saindo até microcomputador próprio para isso já. Você não precisa só do MacBook, já tem empresas montando mini computadores para você colocar os modelos para você rodar localmente. Então essa é uma tendência, eu acho que isso ninguém tira mais da gente. Então diz aqui para mim, eu também fico muito curioso em como você está usando o seu modelo, se é o Cloud Code, se você já foi afetado aí por essas limitações, se o Colossus 1 resolveu o seu problema. Não, se vai resolver. Se você acha ao contrário da gente. Se ele vai resolver o problema, agora sim, a Anthropic tem 10 anos aí para frente para expansão, sem problema. Sem problema. Nossa, acho que ninguém vai achar isso, porque 10 anos na IA, meu filho, acontece o mundo inteiro ali. Ou se você mesmo está usando um modelo local, está satisfeito, mesmo que não tenha a capacidade toda, gigante isso aqui, mas tem muitos modelos aí, inclusive os chineses, que estão se dando muito bem nos benchmarks e que você consegue botar para rodar local. Então, diz aqui para mim. Depois do copy fail, Dirty Frag assusta admins no Linux. Dirty Frag é a nova dor de cabeça para quem administra servidores Linux.
E é bem parecido, tá, com o Copfail. Uma classe de vulnerabilidade descoberta por Yoonho Kim, que é o V4Bell lá no GitHub, que permite escalar privilégios para root em várias distros importantes ao combinar duas falhas, chamada de vou botar aí na tela para você, tá? XFRM-ESP, o Page Cache Write, e o RxRPC Page Cache Write. O problema lembra o Dirtpipe e o mais recente Copfail, porque mexe com Page Cache, mas tem um detalhe bem indigesto para times de infra e segurança. É um logic bug determinístico. Não depende de race conditions e tem alta taxa de sucesso, e quando falha, não derruba o kernel. Segundo o pesquisador, a vida útil efetiva das falhas chega a cerca de 9 anos, com testes em Ubuntu, o Hell, o OpenSUSE, o CentOS Stream, o Alma Linux e Fedora. A POC com o exploit está disponível no GitHub, nesse usuário que eu falei, tá? Para testar, mas, óbvio, com muito cuidado, e ele mesmo tem um aviso lá dizendo que é sobre sua responsabilidade. Na prática, o ataque explora caminhos de splice e crypto in place que deixam páginas de arquivos read-only serem alteradas na RAM, abrindo o espaço para a escalada de privilégios local. O cenário ficou mais complicado, pois o material completo e o exploit foram publicados em 7 de maio de 2026, antes de um ciclo coordenado de correções nas distros. A recomendação é acompanhar updates do kernel e backports da sua distro. Como mitigação temporária, o repositório sugere bloquear e descarregar os módulos ESP4, ESP6, RxRPC, além de limpar o Page Cache. Atenção para DevOps e CREs, que devem tratar isso como um incidente de kernel. Priorize hosts multiusuário, ambientes com shell, CI runners e servidores expostos a usuários não confiáveis. Pois é, mais um em muito pouco tempo. E o que a gente tem que olhar para esse tipo de coisa é, caiu por terra aquela coisa, a pessoa vai falar, o Linux é inseguro, então, não é isso. Não é para tanto. Mas caiu por terra aquela coisa de que o Linux não tem nenhum problema grave, né, não tem nenhum tipo de vulnerabilidade. De vulnerabilidade. Ali, né? Aparecer esse tipo de coisa em pouco tempo mostra o quanto a gente está vulnerável, porque o Linux hoje roda o mundo. Tudo ali gira em torno do Linux, né? Obviamente tem outros sistemas, mas a grande maioria do que está rodando na internet, do que a gente conhece, é debaixo de um kernel Linux. E não tem jeito, né? Se propaga rápido. Você vê as distribuições aqui, são as mais conhecidas, né? Ubuntu, Hell, OpenSUSE, CentOS Stream, Alma Linux, Fedora, são os mais utilizados, seja no ambiente de servidores, quanto em ambientes locais. Então, realmente, o perigo fica grande. Né? E o lance é esse. O exploit foi divulgado no GitHub antes das distros colocarem ali uma correção. Não que isso ajude, porque inclusive tem distros que atualizam automaticamente, tá? Então, eu até falei que todo mundo teria que botar a mão ali, mas tem distros que já propagam ali as atualizações. Mas mesmo assim, tem muito servidor que vai ficar vulnerável, mesmo se as distros tiverem colocado antes, né? Isso. Então, o repositório lá no GitHub, eu dei uma olhada no código, realmente tem tudo lá para você poder rodar e, obviamente, tem que ser usado para o bem, né? Esse é o problema, né? O fato de estar tudo lá para você poder utilizar, infelizmente, pessoas vão utilizar para o mal também. Pode ser que daqui a pouco o próprio GitHub retire esse repositório do ar, tá? Não sei. Pode ser que isso infrinja algum problema lá. Mas, de qualquer forma, a gente tem que ficar atento agora ainda mais com essa parte de segurança. Por isso que a gente separa algumas notícias do compilado para trazer isso. E foram várias essa semana, várias na semana passada e várias nas semanas que antecederam. A gente já falou, né? Daria para fazer versão exclusiva do compilado só falando de problemas de segurança, vulnerabilidades. Olha, nas últimas semanas, com certeza. Daria até para fazer um episódio extra. Né? Aqui não é o foco aqui. Deve ter algum podcast aí, algum canal que foque nisso. Mas se você quiser, de repente, diz aqui pra gente. Se te interessaria um episódio extra do compilado só para tratar de coisas sobre... Episódio semanal só de derrotas. Só falando desgraça, olha só. Não, eu imagino. Eu acho que é uma coisa interessante. É importante, né? Eu tô brincando que a gente fala de desgraça, mas a gente fala justamente para poder alertar e para que as pessoas consigam se proteger das vulnerabilidades, né? Então é necessário, de fato, né? E se tiver
se por acaso a gente conseguir gravar um episódio extra, eu tô dando ideia aqui pra Vanessa. Ai, meu Deus do céu, gente. Só de coisas de vulnerabilidade, o melhor dia para lançar isso é numa sexta-feira. Principalmente quando for sexta-feira 13, É entendeu? uma sexta-feira, 6 horas da tarde. a Ah, gente sim, lança. isso. As pessoas estarem ali no desespero, ok. Tá no trânsito, Tá voltando no pra plano, aí casa, eu e falo, fala assim, não, vou ter que voltar. agora que eles avisam. Acabar com o final de semana de todo mundo, Gabriel. Não, melhor não. É melhor a gente fazer isso e publicar na segunda-feira às 8 da manhã. Começa a semana logo no desespero, né? Mas, falando sério, se isso for algo que seja interessante para vocês acompanharem, para a gente mesmo com o foco de desenvolvimento, a parte de segurança é essencial. Essencial. A gente não pode desconectar disso. Se for interessante para vocês, fala assim, não, eu acompanharia um episódio a mais do compilado semanalmente. Semanalmente. Pra- Ou quinzenalmente, olha, eu já tentando ganhar um espaço aqui eu com o Gabriel. Para a gente poder realmente tratar desses assuntos. Diz aqui nos comentários, pode colocar aqui nos comentários, #SEC, né? SEC. De segurança. Pronto. Ok. E aí a gente vai avaliar. E eu tento convencer a Vanessa. Vai precisar de muitas hashtags. Serão necessárias. E Python 3.15 Beta traz lazy imports, novos tipos e melhorias de performance. O destaque principal são os lazy imports, que permitem processar módulos apenas no momento em que são efetivamente utilizados. Dá certo, cara. A funcionalidade reduz drasticamente o tempo de startup de aplicações. Realmente isso aí funciona, que dependem de bibliotecas pesadas, podendo ser ativada por meio de nova síntese, variáveis de ambiente ou via código, facilitando a adoção em bases de código legadas sem necessidade de refatoração massiva. Na parte de performance, o compilador JIT nativo, introduzido na versão 3.13, agora entrega ganhos de 8% a 13% em relação ao CPython padrão. O avanço é resultado de uma nova interface de rastreamento e do uso de alocação de registros para maior eficiência de memória. A linguagem também expande seu conjunto de tipos integrados com o Frozen Dic, que é o dicionário imutável, e Hashable, que serve para ser utilizado como chave em outras coleções. Outra adição é o tipo Sentimental, projetado para substituir o uso genérico de Object, na criação de objetos únicos de controle, garantindo compatibilidade total com verificadores de tipo. Para diagnóstico, um novo profiler baseado em amostragem estatística foi incluído no módulo Profiling Sampling, permitindo analisar o desempenho com baixo overhead comparado ao tradicional cProfile. Por fim, a versão marca o retorno ao Garbage Collector geracional do Python 3.13, revertendo o coletor incremental da versão 3.14 devido a relatos de aumento excessivo no consumo de memória em diversos processos. Então, de alguma forma, você tem o lazy imports, mas também você tem um compilador JIT nativo. Então, eu não sei se isso chega a ser incompatível, né? Acredito que não. Mas, de qualquer forma, tem casos em que você tem que fazer a compilação e levar tudo, mesmo que demore, por exemplo, para você startar. Mas que quando starta você tem tudo ali, ao mesmo tempo que tem casos em que quando você precisa de startar rápido, e ali, em algum momento da aplicação, não, se você for utilizar isso, aí sim o import é feito ali pelo lazy import. Então, é bom ter essas possibilidades. Né? Eu não entendi direito, mas o que você falou ali, Frozen o quê? Dict. Ah, tá. Não, porque eu achei que era algum Deus membro do céu. congelado. Não. Não, você deixou o T de fora ali quando você falou a primeira vez. Desculpa, gente, é de dicionário. Ainda bem que eu falei depois. Um dicionário imutável. Deu pra todo mundo entender, não deu nada. Ainda mais que a gente tá falando de Python. Aí meu Deus do céu, que horror. Fiquei até vermelha agora. Eu falei no outro inglês, episódio que eu ia constrangê-la. Viu? Tá vendo? Ele está conseguindo. O meu inglês, gente, não tem, assim, uma fluidez muito incrível. Então, me perdoem aí, viu? Eu acabei abstraindo. Mas, de qualquer forma, estamos falando aqui de um dicionário imutável. Isso. Vem logo em seguida. E hashable. Deu pra entender. E hashable. Hashable. Meu Deus. Aí tem que fazer força aqui pra... Ai, que horror. Minhas piadas de tiozão. Tiozão em quinta série vem à tona rápido aqui, não tem jeito. Você sai da quinta série, mas a quinta série nunca sai de você, Gabriel. Vamos Vamos para a próxima notícia, Vamos. então?
Microsoft Edge armazena senhas em texto simples na memória RAM. Ah, meu Deus. Vamos voltar então para a notícia Vamos voltar, anterior. é melhor voltar. Tava viu? melhor. Tava. Pesquisador de segurança, o Tom Ronin, ele descobriu que o Microsoft Edge, isso lá no X, tá? Ele botou no X e deixou print e explicou como é que ele fez detalhadamente. Que o Microsoft Edge, ele descriptografa todas as senhas salvas. A gente até entende descriptografar a senha, porque quando você No momento da usa a utilização. senha, quando você usa, né? É. E as mantém em texto simples na Deus. memória RAM durante toda a sessão de uso. Você entendeu? Olha a treta. Entendeu? É. Esse comportamento ocorre imediatamente após a inicialização do navegador, independentemente do usuário acessar sites que exijam as credenciais. Cara, que problema. Nossa. Segundo o Ronin, o Edge é o único navegador baseado em Chromium que adota essa prática de forma indiscriminada. Em contraste, o Google Chrome só descriptografa senhas no momento exato do uso e utiliza o recurso Application Bound Encryption, que vincula as chaves de criptografia ao processo autenticado do sistema, dificultando ali a extração de dados por malwares do tipo InfoStealer. A Microsoft confirmou que o comportamento é intencional e não o classifica como uma vulnerabilidade de segurança. Pode fechar aqui, né, gente? Não preciso falar mais nada. A empresa argumenta que o acesso às senhas da memória RAM visa agilizar o login automático e que a exploração desse cenário exigiria que o dispositivo já estivesse previamente comprometido por um invasor com privilégios administrativos. Pô, mas aí você entrega de bandeja ali, né? Tudo. Especialistas alertam, no entanto, que a prática facilita muito a colheita de credenciais em servidores de terminal e ambientes multiusuários, onde um administrador mal intencionado poderia ler a memória de todos os processos ativos de forma simultânea. A recomendação técnica para mitigar os riscos inclui o uso de autenticação multifator, a migração para passkeys e a instalação constante de atualizações de segurança e softwares antivírus para proteger o sistema operacional contra ameaças externas e o despejo não autorizado de memória. Bom, eu colocaria aí e usar outro navegador, né? Independente se isso é intencional ou não, o intuito é agilizar. Em que momento você deixa armazenado senhas em texto plano? Em texto plano, em memória, e mesmo sem uso, só para agilizar o processo. Você não pode, na hora que você vai desenvolver, abrir mão desse tipo de segurança. Porque um memory dump do processo do Edge faz com que você consiga ter acesso, e isso que ele mostrou lá na POC, faz com que consiga ter acesso a todas as senhas. E não interessa se a máquina está comprometida ou não. O negócio é que, hoje, por exemplo, você tem um Windows instalado, dificilmente você já não tem um processo do Edge ali, aberto. Mesmo que você não esteja utilizando. Ele tem algo ali integrado com o sistema operacional. Então, isso já está lá. Basta alguém entrar no computador, faz um memory dump e já tem acesso, entendeu? Então, você não precisa passar pela camada de interface para conseguir acesso. Aí vem aqui a dica aqui dos CDFs. Nunca utilize, nunca, eu falando aqui para essa senhora aqui do meu lado também, nunca utilize senhas, armazene senhas utilizando o próprio navegador. o próprio navegador. Mas minha defesa eu não uso assim, não. Tá. Não uso. Tá bom. Não usa isso. Ah, mas pô, não dá para decorar a senha e tudo. Usa um sistema próprio de armazenamento. Tem o OnePassword, tem o do próprio iCloud. Você tem várias outras soluções, aí sim, próprias para armazenamento de senha. E aí você instala no seu navegador o plugin, a extensão equivalente desse sistema. Porque aí ele tem uma integração diferente. E ele faz um auto-preenchimento diferente. Não armazena, seja no Chrome, mesmo que eles utilizem uma outra forma, nem no Firefox, não utilize esse auto-salvamento de senha dos navegadores. Eles não foram feitos para isso, tá? Então, quem avisa, amigo é. Essa é a melhor prática que você pode ter. Então, independente do que o Edge está fazendo e dos outros, eu acho que isso do Edge que é um absurdo, mas o que os outros fazem também, deixa de usar. Aí eu sei, mas eu tenho tanta senha, elas são tão bonitas. Não interessa. De caracteres especiais. Mas você quer abrir elas para o mundo? Aí tá tranquilo, bota no post-it, gruda no teclado. Então, que isso sirva de aviso. Mas não tem tanta gente usando o Edge. Não tem. Em comparação ao Google Chrome, a outros. Tem muita gente que usa Brave e tudo. E a gente aqui estamos falando aqui, batendo um papo de
de pessoas técnicas para pessoas técnicas, então a gente vai entender por que muita gente não usa o Edge. Mas quem utiliza o Windows, compra ali É verdade. em 500 vezes um computador, traz aqui, instala no dia a dia. É um usuário comum. Um usuário comum ali, ele não vai usar o Edge para baixar outro navegador. Ele vai usar o Edge como dia a dia. Ele nem se toca do que tá usando, né? É para acessar a internet. O que você usa? Porque acessa a internet. Não interessa muito. Fora essas coisas, né? Você atualiza o Windows, o Edge ele volta força a barra, ele volta a ser com o padrão. Você tem, sei lá, um arquivo PDF na sua máquina. Quem Ele abre lê é o Edge. obrigatoriamente é o Edge. Independente se você define, por exemplo, o Chrome como seu navegador padrão, mas se você faz uma busca usando a barra do Windows, ele vai abrir o resultado. Ele vai para o Bing e vai abrir o Edge como padrão. Então, forçação de barra querendo danada, ou não, né? em algum momento, o Edge vai abrir na tua máquina. E você aí que acompanha o Código Fonte TV sabe que a gente não indica nada que não tenha testado e aprovado de verdade. E quando o assunto é servidor, a nossa escolha há muitos anos é a Hostinger. Se você quer hospedar, por exemplo, landing pages ou mesmo aplicações completas, a Hostinger tem a melhor qualidade, tá? Nós costumamos usar para praticamente tudo os VPS. Só para você ter uma noção, nós temos APIs, N8N, Supabase, encurtador de links, e-mails profissionais e muitas outras aplicações que deixamos exclusivamente na Hostinger. O valor já é sempre muito atrativo e ele sempre tem promoções. Só que para quem acompanha o código-fonte e o compilado, nós temos um cupom que dá ainda mais desconto. É só usar código-fonte lá no carrinho e aproveitar. Use o link que está aqui no vídeo e veja você mesmo quanto vale a pena ser cliente Hostinger. Invasor utiliza código Morse para enganar o Grok e desvia $200 mil em criptomoedas. Eu vi essa mensagem, eu vou buscar aqui, vou botar na tela para vocês, olha que louco. Porque código Morse você tem código curto e o longo, é isso, né? E aí ele simplesmente coloca um ponto, um traço, um ponto, um traço, uma coisa assim. E meio que bypassa os guarda-reios. Os guarda-reios são em texto, né? E aí ferrou. Não vai fazer diferença pro código Tendência aqui, ó. Uma vulnerabilidade crítica de segurança foi explorada no Grok da xAI, resultando no desvio de aproximadamente $200 mil aí em criptomoedas. O ataque utilizou uma técnica de prompt injection camuflada em código Morse para enganar a inteligência artificial e contornar a proteção do sistema. Inicialmente, o invasor enviou um NFT de membro de Bunker Club, uma organização vinculada a um sistema de trading automatizado que utiliza ativos digitais para gerenciar níveis de acesso. Essa manobra expandiu as permissões do Grok dentro do sistema BunkerBot, efetivamente desbloqueando capacidade de execução de transações. Com acesso liberado para movimentações financeiras, o usuário solicitou que o chatbot traduzisse uma mensagem em Morse, cujo conteúdo decodificado ocultava um comando direto instruindo o bot a realizar o envio dos fundos. O sistema processou a instrução como legítima, enviando cerca de 3 bilhões de tokens DRB para a carteira do atacante através da rede base. Após o recebimento, os ativos foram rapidamente convertidos em Ethereum e USDC, gerando volatilidade imediata no preço do token DRB devido à liquidação em mercado aberto. Especialistas em segurança alertam que o incidente evidencia os riscos de conceder permissões diretas de escrita em carteiras digitais para agentes de IA sem camadas robustas de verificação humana. O uso de linguagens alternativas como o Morse demonstrou ser uma tática eficaz para mascarar intenções maliciosas que passariam despercebidas por salvaguardas convencionais. Passa fácil, não teve... Aqui a gente já citou um caso de que através de um hash ele conseguiu bypassar, imagina com código Morse. Os guarda-reios furam, não tem jeito. Mas não precisa ser o código Morse, você pode simplesmente criar uma linguagem diferente usando outros caracteres ou inverter caracteres e aquilo ali já é o suficiente, servir né? como uma outra forma de comunicação. Entendeu? Então você pode se comunicar, sei lá, com números, com código Morse, com outras coisas, tipo tabela ASCII, por exemplo. Em vez de código Morse, usa tabela ASCII, até menos caracteres ali, e aí você conseguiria. Ou reinventa a tabela ASCII com outros caracteres, com outros códigos, e daria também para fazer algo nesse sentido. Então, prompt injection virou um problema seríssimo para as IAs. E aí, nesse caso, realmente, você trabalhando com carteiras digitais, tem um agente que tem autorização ali de transacionar tudo que está na sua carteira. Ferrou. Através da IA, você passa... Não, obrigada. Eu já tomei um monte já. Facilmente é possível fazer esse tipo de transação, né? Porque a gente até fala que tem que ter salvaguardas humanas. Mas, poxa, a partir do momento que você opera tudo através de agentes,
A salvaguarda humana vai ser o quê? Alguém verificando se pode ou não fazer. Não tem muito o que ser feito. Depois que o leite está derramado ali, já era, meu filho. Mas a gente está falando aqui especificamente de um agente que conseguiu acesso a uma rede com criptomoeda para fazer transferência. Mas se a gente mudar isso para outras coisas, tipo, uma rede de IA que, sei lá, tem acesso a exames em uma rede de hospitais. Pronto. Não, um chatbot que faz venda através de agente. Exato, também, a mesma coisa. Ou um agente que executa tarefas automáticas para desenvolvimento em repositórios dentro de empresas e ali tem acesso que a gente viu aí acontecer direto aí, tem acesso a servidores de produção, a backups, a ambientes, e ele pode se movimentar de forma livre. É o que aconteceu, que a gente não sei se a gente chegou a falar, do Pocket OS. É uma aplicação para aluguel de carros e teve um problema com o Cloud Opus, que no ambiente de teste, o agente decidiu ir para um ambiente de produção, deletou o banco e os backups que estavam no mesmo ambiente. Aí isso é um erro de infra. Só que ele deu acesso a isso ele decidiu fazer isso. E depois percebeu que realmente tinha feito besteira. Mas olha só, né? Você deu autonomia para ele mexendo de produção no ambiente de desenvolvimento, ele mesmo escalou para o de produção. Aí é o problema, né? Tem que ter a salvaguarda. Não, olha, limita até o seu uso aqui. Mas não adianta ser só por prompt e tudo mais. Tem que ser fisicamente, coloca em outro lugar. Então. E o agente não pode ter nenhum tipo de informação que leve ele a ir pro de produção. Então, você tem que tirar o acesso. Coloca o acesso separado, pastas separadas, locais separados, né? Pasta, não tem jeito. Pasta, acho que não dá segurança Não dá nenhuma. joga em outro data center. Lá. O simples fato, por exemplo, de você ter um arquivo, um env, por exemplo, com informações de produção, às vezes num ambiente de teste ou de desenvolvimento, para um agente desse pode ser o suficiente para ele escalar dentro de produção. Então, por isso, esse tem que ser assim, super bem controlado, tá? Então, a gente está falando disso justamente porque cada vez mais a gente está vendo as pessoas dando autonomia dos agentes de fazerem várias coisas. Então, nesse caso aqui, foi uma rede de criptomoeda usando o código Morse. Mas prompt injection pode ser colocado aí para várias outras coisas e para vários ambientes. Então, não é o primeiro que a gente vai falar aqui. A gente já falou de outros casos. Esse da Pocket OS, acabou que o CEO lá, que viu isso acontecer, não conseguiu restaurar o backup. Ele encontrou um backup de 3 meses para trás, ficou com um gap de informações ali muito grande, e aí tem que correr atrás para ver o que foi o melhor que ele conseguiu restaurar. E digo isso, antes de era da IA, eu já trabalhei em projetos que já aconteceu isso, e aí você vê que eram, por exemplo, transações financeiras. E, se eu não me engano, tinham mais de 1.000 transações por dia. E a gente teve que restaurar também coisa de 6 meses para trás. E a nossa restauração se dava porque existia um relatório mensal que era enviado por e-mail e que gerava uma planilha. E essas planilhas a gente deixava lá, a gente às vezes salvava, às vezes não, mas estava tudo no e-mail. Era a única fonte de informação para a gente conseguir restaurar as transações de 6 meses para trás. Aí a gente fez uma força-tarefa lá, criamos lá um script gigante para tentar colocar isso de volta lá. Então você vê que esse tipo de coisa, antes de IA, tá? Foi erro humano isso aí. Conto outro de erro humano. Eu já fiz essa caquinha de apagar um banco de dados em produção na época que você usava o DOS lá, não sei o quê. E não teve jeito, não. A gente era vendas ali, DBase. Eram vendas e eu tive que pegar relatório de impressão, nota fiscal emitida e relançar tudo no sistema. 3 dias por conta disso também. Backup falhou durante 3 dias. Não teve jeito, teve que ser ali manualmente inserido no sistema. Então, eu já fiz essa maior besteira profissional que já fiz na minha vida foi essa, viu? E você vê que os problemas, eles são os mesmos, só escalam agora de forma diferente. E agora são bem mais rápidos. Esse problema nosso foi um problema pontual que aconteceu. Esse da Pocket OS apagou tudo em 9 segundos, entendeu? Então, é como se você tivesse um júnior mexendo em produção, uma produção o tempo inteiro no teu projeto. Júnior muito confiante do que está fazendo. Esse é o problema. E um júnior que depois vai virar e falar, desculpa, realmente, eu apaguei o arquivo errado. E pronto, acabou. Você que se vire, e aí entendeu? Provavelmente ele fala assim, o que eu posso fazer para ajudar? Eu falei assim, vê se você consegue encontrar uma forma de recuperar isso aqui. Não encontrei. Me desculpa. Na próxima vez, eu vou prestar mais atenção. Olha aí mais uma aí, ó. A Versio corrige 13 falhas no Next em release urgente. Então,
Além do Linux, que a gente já falou, mais um do Linux, essa do Next, que já rolou há um mês passado, que era obrigatório, esse agora também é obrigatório atualizar. Obrigatório e urgente. A Vercel publicou o Next.js 16.2.6 como uma versão voltada para a segurança, e essa não parece ser uma daquelas atualizações que dá para deixar para depois. O pacote corrige 13 alertas envolvendo negação de serviço, bypass em Middleware.js e Proxy.js, SSRF, Cache Poisoning e XSS. Na prática, o alerta afeta aplicações que usam esses arquivos para autorização, além de projetos com App Router, Pages Router com i18n, Server Components, Cache Components, Image Optimization, API, WebSocket, CSP Nonsense e Scripts Before Interactive, com dados não confiáveis, ou seja, é tudo. É tudo. A lista também menciona problemas em routers, segment prefetch, injeção em Dynamic Router Parameter, SSRF em conexões WebSocket e falha em cache em resposta no React Server Component. Ufa, a lista é grande. Percebeu, né? Que precisa atualizar realmente. A recomendação oficial foi bem direta. A única solução completa é a aplicação de patch e todos os usuários afetados devem atualizar imediatamente. A Vercel também explicou que não há novas regras de WAF capazes de resolver essa leva de falhas de forma confiável. Então, não adianta depender só de proteção na borda. Quem está, por exemplo, no Node 16 tem que ir para o 16.2.6. Quem usa o 15 ainda deve atualizar para o 15.5.18. E projetos que ainda estão presos nas versões 13 ou 14, você provavelmente não atualizou nem aquela da última falha. Então vocês precisam migrar, tá? Também há novas versões dos pacotes React Server DOM, tá? E várias versões aí novas. Para times de produto, o melhor caminho é tratar como prioridade, rodar testes de regressão e publicar a atualização rapidamente. Agora, o que eu estou vendo, falhas gravíssimas acontecendo, e isso dias depois, semanas depois do Mythos ser vazado, ser lançado em preview. Em preview. Algumas empresas já estão utilizando. Microsoft, Amazon, essas empresas estão utilizando. O próprio Firefox, a Mozilla já recorrigiu. A gente trouxe aqui várias falhas também encontradas nisso. Ou seja, eu estou achando, seriamente, que a velocidade de problemas que estão sendo encontrados nos softwares hoje acelerou muito, mas muito agora. Mas será que já é um reflexo do Mythos? Eu não sei se é exatamente o Mythos, mas é a IA encontrando, mesmo que não seja encontrando, mas gerando código para explorar os problemas. Entendeu? Pode ser. De fato, assusta, né? Eu não sei até que ponto o encontro de uma vulnerabilidade, como foi no Linux, né? Você teve o cop fail e descobriram ela, corrigiram. Agora, descobriram outro que é similar. Então, eu não sei até que ponto você encontrar uma, encontrei uma outra aqui também que é bem similar. E uma vai puxando a outra, né? Pode ser também. Mas o que eu percebo é a área de segurança, junto com o IA, para detectar ou para explorar os problemas, eu acho que está escalando assustadoramente. E a velocidade é muito grande. Então, por enquanto, você vê as empresas correndo e conseguindo. Só que, por outro lado, quem consome essas tecnologias tem também que ter a mesma velocidade para corrigir e para atualizar. Agora, a gente sabe que no dia a dia das empresas, isso não é fácil de se fazer, né? Imagina, você tá ali trabalhando, às vezes, num projeto, alguma coisa, e de repente você vê, deu problema no Linux, vamos arrumar o Linux. Agora, outra vulnerabilidade no Next, para tudo que você tá fazendo, atualiza tudo aqui. Caramba! Isso é difícil de você conseguir dar conta de manter tudo atualizado só. Em ambientes que você tem já uma cultura de testes aí facilita. E você tem uma gestão de dependências bem feita, os produtos estão bem pensados, aí esse tipo de mitigação funciona bem, relativamente bem. Agora, em ambientes que é tudo urgência, tem que ser tudo para ontem e muitas vezes não tem os testes adequados. Por quê? Porque uma mudança dessa, por exemplo, para um sistema, tem muita coisa rodando aí em Next, cara, que fatura, como tem em PHP, como tem em Java nem se fala, né? Java não se fala, tá até outro nível. Mas muita coisa fatura milhões aí, pode chegar na casa dos bi até, e que realmente você fala assim, olha, para a gente mudar agora uma versão, a gente tem que fazer muito teste, a gente tem que... Realmente não pode ter falha numa migração, aí se torna um sistema crítico para as empresas, para os projetos. E quando acontece um problema desse,
a correria interna ali, dentro da empresa, é muito grande, porque você precisa testar todos os pontos. E se já tem uma cultura de fazer tudo meio que nas coxas. Metodologia horror. É nas coxas? Não sei como é que você chama aí na tua cidade. No Rio a gente fala nas coxas, né? Fala. Talvez não atualmente, mas acho que sim, né? Acho que esse ditado não ficou aí realmente fica complicado, tá? De fazer uma migração tão grande. Porque a gente costuma olhar as grandes empresas de tecnologia que investem em microserviços e escalabilidade, arquitetura, tudo muito bem organizado. E tem equipes voltadas para esse tipo de problema também, né? Agora, na vida real de uma empresa pequena, numa empresa média, a gente sabe que não é assim que acontece no dia a dia, né? Então, esse tipo de vulnerabilidade vai tirando o sono da galera, viu? Principalmente quando na empresa o foco não é necessariamente a tecnologia. Não. Então, você pega uma indústria, um varejo desse que é de franquia, muitas vezes o braço de tecnologia é terceirizado, não tem essa velocidade toda, né, para você manter essas atualizações. Então eu tenho essa preocupação, sempre tive essa preocupação, porque a velocidade, né, das vulnerabilidades está diferente da velocidade que o mercado tem na realidade. Não deixa eu falar sozinho, não. Eu quero saber se você também acha isso, você percebe que essa velocidade não está compatível, você está percebendo também o aumento dessas vulnerabilidades e a urgência disso, né, para os sistemas. OpenAI lança novo modelo do GPT e a Anthropic introduz agentes financeiros. Olha, a gente acabou de falar de um problema. Tá colocando agente financeiro. Ela oficializou aí o GPT 5.5 Instant como um novo modelo padrão do ChatGPT, substituindo a versão 5.3. A atualização foca em concisão e facticidade, apresentando uma redução de 52,5% em alucinações em áreas críticas, como direito e medicina. Caramba, então ele estava alucinando muito. Porque diminuiu. Redução de 52%, mas pode ser que já fosse pouco. Além era alto. Além da maior precisão, o modelo adota um tom mais natural, com uma redução drástica no uso excessivo de emojis. Pois é. A dica de ouro também já é cara de IA. Já tem cara de IA. Simultaneamente, a empresa expandiu sua API com 3 novos modelos de voz. O GPT Real-Time 2, com raciocínio de classe GPT-5, o GPT Real-Time Translate, capaz de tradução simultânea em mais de 70 idiomas, e o GPT Real-Time Whisper. Focado em transcrição livre. Para o setor de segurança, foi anunciado o GPT 5.5 Cyber, em preview limitado, uma variante especializada para auxiliar defensores na proteção de infraestruturas críticas e fluxos de trabalho de cyberdefesa. Aí, tá aí. A gente está falando aí. No lado da Anthropic, o destaque é o lançamento de 10 modelos de agentes especializados para o setor financeiro. O pacote inclui automações para processos Know Your Customer, reconciliação de livros contábeis e auditoria de demonstrativos. Esses agentes utilizam o modelo Claude Opus 4.7 e são integrados via plugins no Cloud Code, no Cloud Cowork, além de add-ins para o Microsoft 365. Os templates estruturam instruções, conectores de dados governados e subagentes para tarefas complexas, como análise de mercado. Segundo a empresa, o Opus 4.7 atingiu 64,37% no benchmark Vals AI para agentes financeiros. A estratégia visa permitir que instituições implementem fluxos agênticos em dias, mantendo humanos no loop para a revisão final dos dados sensíveis antes de execuções ou arquivamentos. Ou seja, dá para ir a fazer, mas tem que ter alguém olhando ali. Afinal de contas, o benchmark foi de 64,37. Eu não testei ainda essa atualização do ChatGPT, mas o que eu vi no preview, pessoas dizendo, é que agora ele consegue meio que conversar de uma forma mais natural. Quando você está no aplicativo lá, você conversa com ele não fica te esperando você parar. Ele meio que, às vezes... Te interrompe, igual nós dois aqui. Responde mais rápido, a conversa fica mais fluida. Se isso acontecer, eu vou ficar impressionado. Vamos ver se realmente ele vai conseguir ter. Agora, não adianta ter a conversa muito fluida se ele continuar alucinando e falando besteira, né? Esse é o negócio. Em relação à parte de cibersegurança, você vê que agora é um foco também. A OpenAI desfez aí de alguns produtos e está focando realmente, acho que num caminho parecido com o que a Anthropic está fazendo, e a Anthropic está se dando muito bem, mas essa parte de tradução
eu acho sensacional. Ainda mais, por exemplo, você está numa viagem no exterior, você está querendo falar algo, você usar um aplicativo desse tipo de coisa assim para traduzir em tempo real o que você está falando, isso é sensacional. Claro que não é o uso normal, né? Se a gente pensar, por exemplo, tem aplicativos, eu acho que já fazem exatamente isso, né? Você consegue falar e a pessoa traduz tudo. A Apple lançou um assim, né? Foi também? Tem. No último lançamento aí. Mas eu acho que é bem legal. O Real Time Whisper, que a gente brincou aqui também, para fazer transcrição, eu acho que é muito bom. Mas isso tudo a gente já tem visto, né? Em várias aplicações. Tem até teclado agora. Tem um aplicativo para... Eu não conheço muito, não uso, mas para teclado, que você instala no computador, e aí você aperta uma tecla e diz o que você quer, quando você solta, ele escreve, né? É parecido aí com o que, às vezes, o WhatsApp também tem. Tem, né, de transcrever, teclados de... Então, eu acho que isso é bom também. Dispositivos móveis. Ajuda muito. Ajuda a gente aqui no dia a dia, mas principalmente para a inclusão aí de pessoas com deficiência, é excelente ter esse tipo de ferramenta mais acurada, né? Então, ajuda muito. Google Chrome instala silenciosamente modelo de IA de 4 GB em computadores. Essa aqui é dureza. A gente falou do Edge aí, ó, negócio das senhas, mas olha essa aqui do Chrome. Ele passou a baixar automaticamente um modelo de linguagem local de 4 GB chamado Gemini Nano, sem solicitar consentimento ou enviar notificações aos usuários. O arquivo identificado como heights.bin fica armazenado no diretório OPT Guide on Device Model, dentro do perfil do navegador, e serve para alimentar recursos como o Help Me Write, a detecção de golpes diretamente no dispositivo e APIs de sumarização que podem ser chamadas por site. O download ocorre de forma silenciosa sempre que o software detecta que o hardware atende aos requisitos mínimos. Especialistas em privacidade alertam que se o arquivo for deletado manualmente, o Chrome realiza o download novamente na próxima execução, o que pode gerar custos extras em conexões limitadas e consumo de banda inesperado. No mínimo. No mínimo, pode liberar aqui a minha raiva, porque eu não quero que baixe 4 GB sem que eu saiba, sem que eu queira usar, olha só. Para profissionais e usuários que desejem liberar espaço em disco ou evitar o processamento local, a desativação exige o acesso ao URL especial, que é o Chrome/flags. Eu vou botar aqui para você ver. Ó. É o Chrome, você digita Chrome, /flags. Aí você entra na configuração lá para você mexer. E aí é necessário localizar a entrada Optimization Guide on Device Model, a gente coloca escrito aí também, e definir como o status como disabled. Reiniciar o navegador em seguida para que o arquivo seja removido de forma permanente. Em ambientes corporativos, administradores podem aplicar políticas de grupo ou chaves de registro no Windows para bloquear a implantação desse recurso. Para isso, basta navegar até a chave de políticas do Google e criar um valor de Word chamado Gen AI Local Foundational Model Settings. Está na tela também. E definir isso daí como 1. O comportamento demonstra a nova estratégia do Google de ocupar recursos de hardware para processar IA de forma local, mesmo que ferramentas integradas à barra de endereços continuem enviando consultas para a nuvem. Ou seja, ele manda os seus dados sem que você saiba e ainda processa local sem que você queira. Usando recursos do seu computador. Pois é. E, cara, uma tristeza ver esse tipo de coisa. Porque isso não é uma feature nova, avisada, que você ativa ali de uma forma proativa, nada disso. Ele começou a fazer. Vamos fazer isso e não interessa. Então, ainda bem que eu não uso o Google Chrome. Eu só posso dizer isso. Eu vou ter que usar essa flag aí para dar uma travada. E provavelmente ele baixou já os 4 GB aqui e eu nem percebi, né? Não, isso para tentar processar localmente dados, a gente nem sabe. Dados locais ou enviar dados que você está botando ali. Ou, quiçá, distribuir. Vai virar um torrent da vida aí. Ou distribuir. Eu preciso processar informações de IA. Vamos utilizar todos os computadores conectados no Chrome. Olha só. Para a gente cada um fazer um pedacinho do processamento. Pois é, só eu que fico irritado ou você também fica? Diz nos comentários, me conta, por favor. Isso me irrita tanto quanto o do Edge. Eu acho que isso aqui até mais. Até mais. Não Porque o do Edge, você você pode tem que usar as senhas, não. é verdade, né? Você tem que usar as senhas no navegador. É só não usar. Exatamente. Se você já não usa, não precisa se preocupar. E esse daqui, não basta usar o Chrome em si. Então,
E aí? Me dizem qual o navegador que você usa. Eu tenho alguns instalados, mas eu costumo usar o Opera e eu uso também o Firefox. E uso também o Firefox for Developers. Tenho o Brave também, mas eu uso menos. Diz aqui qual que você fala assim, não, ok, esse aqui eu garanto que tá seguro. Olha, esse aqui eu garanto, acho que ninguém vai garantir nenhum, Gabriel, mas pelo menos você pode dizer, tá, o que eu uso primordialmente, qual é? Eu tô no Chrome, mas tem que repensar essa minha estratégia agora. Pra você, ó. BAN avalia a migração de Zig para Rust e expõe divergências sobre o uso de IA. Mas por quê? Justo o BAN estava ali firme e forte Por quê, com a Zig. Vamos descobrir, Gabriel. Jared Summer, criador do BAN, publicou um guia de portabilidade de Zig para Rust, provocando debate sobre uma potencial mudança na stack do runtime JavaScript. Embora o BAN seja um dos projetos mais proeminentes a utilizar Zig, Summer afirmou que não há um compromisso formal com a reescrita, tratando o projeto como uma exploração para observar o desempenho e a sensação de uma versão funcional em Rust. A movimentação surge após a equipe do BAN desenvolver um fork próprio do Zig para alcançar melhorias de até 4 vezes na velocidade de compilação de debug. Essas modificações não podem ser integradas ao upstream do Zig devido à política de Zero AI, que proíbe contribuições geradas por modelos de linguagem em seu rastreador de bugs e pull requests. A Zig Software Foundation justifica o banimento da IA pelo aumento de ruído e PRs extensos contendo alucinações. Paralelamente, membros do core team do Zig argumentam que as alterações do BAN causariam comportamentos não determinísticos na análise semântica. O cenário gera um impasse para a Anthropic, que adquiriu o BAN no final do ano passado, passando a utilizar o runtime no Cloud Code. Enquanto o Zig veta ferramentas automatizadas, Summer prevê que o código aberto caminhará para a exclusão de contribuições humanas, deixando a implementação e correção de feedbacks a cargo de LLMs. O processo de portabilidade está na fase inicial de captura da lógica e da correção de crates, enquanto a comunidade avalia a estabilidade do Rust frente às constantes mudanças introduzidas nas versões beta do Zig. Olha que louco. Sinistro, hein? Não então, imaginei. Rola um pouco do interesse. Obviamente, o BAN está agora debaixo do guarda-chuva da Anthropic. Anthropic está liderando aí com o Cloud Code e, ao mesmo tempo, o próprio desenvolvimento do BAN depende de uma linguagem que não aceita PRs utilizando IA. É verdade, Gabriel. Então isso cria um conflito. Então, contradição, né? Se isso é só uma versão ali para ele testar desempenho do Rust, eu acho que não. Eu acho que já é algo concreto a se pensar seriamente na migração do BAN, né, utilizando o Zig para o Rust. Se isso acontecer, a gente vai ver, de certa forma, o Zig perdendo uma relevância, força, porque é o principal projeto hoje, está ali debaixo da linguagem. Mas eu não tiro também a razão. Tem muitos projetos open source que estão sofrendo muito com essas PRs com alucinação. Mas isso é necessariamente um problema? Será que não tem como mitigar isso? Acho que a gente tem que encontrar uma solução para esse tipo de coisa. Aceitar, sim, as IAs, mas com restrições. Uhum. Ou que seja, pelo menos nós vimos ali no Linux, a Linux Foundation já liberou como é que vai ser feito. Tá bom, você, Gabriel, vai mandar uma PR e vai ter utilizado IA, tá bom. Você é o responsável por isso. Não adianta depois vir aqui e falar, porque foi IA e tudo. Não. Então tem um responsável humano pelo que está sendo gerado por IA. Mas eu acho que não é isso que está acontecendo. Eu acho que são agentes que estão levando. Não é o usuário. Uhum. Né? Mas tem isso também. Né? Às vezes um usuário usando agentes. O caso não é gerar código com IA. O negócio é um código não supervisionado ou não revisado que está sendo enviado para os repositórios. Uhum. E aí, sim, quem fica a cargo de revisar são os mantenedores ali. E aí fica completamente inviável, né, de se manter e de se fazer esse tipo de verificação. Então, tem muitos projetos que já estão sofrendo. Só que, por exemplo, tem projetos que são grandes que conseguem dar conta disso. Tem outros projetos que são poucas pessoas até que mantêm. Então, nesse caso, você vê, você tem a Anthropic, tem um caminhão de dinheiro, a BAN, que recebeu ali o aporte, só que depende do Zig, é uma linguagem, muito boa, mas muitas vezes não tem ali o número de contribuidores ou é um projeto menor. Eu acho que tá? Não tenho certeza. É menor que o Rust, com certeza mas que com certeza não consegue dar conta do que o BAN necessita agora por conta disso. Então, olha a demanda que é gerada
E eles têm que criar uma política ali, uma governança para saber se eles conseguem manter isso ou não. A princípio, pode ser até que, por exemplo, o próprio Anthropic entre ali para ajudar. A Foundation do Zig. Do Zig, né? De alguma forma. Mas pode ser que não, pode ser que não. É melhor migrar mesmo. Exato, porque aí foi o que você falou no início, né? Gera aquele jogo de interesses. Aguenta aí, eu vou ter que te ajudar, mas eu não posso usar IA. Eu que sou uma empresa predominantemente de IA, então fica estranho, né? O que você acha disso? Se isso é uma tendência para a gente ver nas empresas, desses projetos que são open source, se eles vão sofrer também, né? E a China proíbe demissões por substituição de IA? O Tribunal Popular Intermediário de Hangzhou, acho que é isso que fala, estabeleceu que a substituição de funções humanas por IA não justifica a rescisão automática de contratos de trabalho ou alterações unilaterais em acordos vigentes. O caso jurídico centrou-se em um funcionário identificado pelo nome de Zhu, cujas responsabilidades envolviam o treinamento de modelos de linguagem, incluindo a filtragem de conteúdos que violavam políticas de privacidade para garantir a precisão dos outputs. Após a empresa implementar ferramentas automatizadas para realizar parte dessas tarefas, o empregador ofereceu ao profissional um rebaixamento de cargo acompanhado de redução salarial. Zhu contestou a medida judicialmente e obteve vitória, estabelecendo o princípio de que o uso da inteligência artificial para executar o trabalho de um colaborador não autoriza o encerramento de vínculos ou a degradação de condições laborais. A divulgação oficial do veredito ocorreu por meio do Conselho de Estado da China no dia 30 de abril, data que antecede o feriado do Dia do Trabalho, que celebra os direitos dos trabalhadores. A decisão do órgão executivo e administrativo máximo de publicar o relatório estatal sobre o caso reforça o entendimento sobre a manutenção dos direitos vigentes diante do avanço da automação no setor de tecnologia. O precedente sinaliza que, embora o país incentive o desenvolvimento de novos modelos de IA, as organizações precisam manter a conformidade rigorosa com as leis trabalhistas locais. A inteligência artificial é tratada juridicamente como um recurso que não substitui as obrigações contratuais firmadas entre empregador e empregado. O veredito impede que empresas utilizem a automação de tarefas como justificativa para demissões sem respaldo legal específico. E aí? Bom, eu não conheço as leis trabalhistas da China, né? Mas aqui me parece de que é um contrato vigente que está acontecendo e, de fato, tem um único lado querendo quebrar ou dividir ou modificar o contrato. Então, realmente não pode acontecer, né? Se é um contrato ali que tem um determinado tempo para ser executado, a empresa tem que ser responsável por manter aquele dali acontecendo. Agora, a não ser que seja como aqui no Brasil, né? Você contrata e não tem um período ali estipulado para você manter ou não o funcionário. Então, não sei muito bem. Então, uma vez contratado aqui, você não poderia reduzir. Eu acho que em alguns modelos você consegue reduzir a carga horária, tudo, mas reduzir salário, eu acho que não tem como, né? Aí a empresa faz um outro movimento. Ela tira uma pessoa e contrata outra, com um valor menor, uma coisa assim. Mas eu não sei como é que é a lei na China, a lei trabalhista na China, se permite esse tipo de troca. Aqui no Brasil, acho que não teria como se fazer isso, que acontece como você falou. Tudo bem, você não pode ali talvez diminuir, né? Se o funcionário está prestando exatamente o mesmo serviço, na mesma função, você não pode simplesmente cair o valor, assim, muito abruptamente. Mas você poderia acabar mandando embora. Então, não sei como é que funciona por lá, né? O que chama atenção nisso é justamente proibir demissão por substituição de IA. Não sei se ficou muito claro isso, porque, de certa forma, se a empresa ela consegue automatizar parte do trabalho, isso ela vai ganhar... Isso eu estou colocando hipoteticamente, tá? Ela vai ganhar mais escala ou mais competitividade, ou ela vai ganhar mais mercado, mais share de mercado. Se ela ficar proibida de fazer esse tipo de substituição, aí nesse caso, se uma é proibida, todas então estão proibidas. Mas você imagina então no mercado global, onde outros países já não têm essa restrição, outras empresas vão ser mais competitivas utilizando dessa sistemática. Porque se a gente pensa pelo lado do trabalho, ok, poxa, isso faz sentido, tá bom, não vamos substituir por substituir só. Vamos manter as pessoas aqui, ok. Chega uma hora que as empresas vão ter essa necessidade. Você imagina, por exemplo, se nas fábricas da China, e eu vi esses dias o CEO da Honda japonesa, visitou fábrica de carro, de montagem de carro na China.
E ele voltou para o Japão dizendo, não temos a mínima condição de competir com isso. Porque a fábrica na China era 100% robô, toda automatizada e toda precisa. A produção chinesa de automóveis está num patamar que muitos países nem sonham ainda em ter. Então, se a gente meio que faz essa comparação com outros trabalhos, outras formas de trabalho, a gente você vê que o market share das fábricas da China estão porque estão ali, nesse sentido, porque eles tiveram a liberdade ali, vamos dizer, para colocar robôs ali e automatizar e ganhar essa escala que eles ganhavam. Não quer dizer necessariamente que IA vai fazer isso, mas eu estou dizendo que quando você extrapola para outros países e que em muitos mercados, a China está competindo com outros países, né? Esse tipo de coisa. A concorrência acaba, independente do sistema que o governo tenha, a concorrência acaba se impondo. Então, não sei até que ponto isso vai ser benéfico no médio, longo prazo, né? Ou não. Pois é, essa discussão, ela dá muito pano para manga, né? Porque é uma preocupação que se tem real do quanto a IA vai substituir a mão de obra humana. Se você está conseguindo fazer as coisas mais rápido, se você consegue fazer de forma agêntica e tudo mais, aqueles profissionais vão ter que se realocar. E isso daí é inerente da tecnologia, como sempre, né? Você vê, eu sou um pouco mais velha, né? Imagina lá uma agência bancária na década de 80, quando eu ia lá, meu pai trabalhava, quando eu ia lá em 88, 89, eu era criança. Era uma quantidade absurda de pessoas trabalhando, eram caixas. Hoje em dia existe isso? Não. Aquelas pessoas tiveram que se realocar, tiveram que fazer outra coisa, porque não tem jeito. Você utiliza o app, você quase não vai mais no banco. Se você vai, você tem o caixa eletrônico. Dificilmente você vai para a fila do banco para pagar um boleto, como era feito naquela época, para fazer uma transferência ou um depósito. Hoje em dia a gente usa o Pix. Então, mas né? Hoje em dia, as pessoas não aceitariam um sistema voltar com isso. Então vamos, precisamos recriar aqui o sistema bancário para gerar novamente os empregos. A gente vai ficar pé da vida de não poder mais fazer um Pix. Um exemplo prático. Vamos supor, você tem um boleto para pagar. Boleto que já é já é meio uma forma mais antiga aí, mas ainda está aí. Não temos mais cheque, mas temos boleto. Muito que era feito na época, boleto venceu. E agora? Você só pode pagar no banco que emitiu o boleto. Exatamente. Aí você ia lá, você era cliente do Itaú. E no caixa. Do Bamerindos, e você ia lá no caixa do Bradesco. Enfrentava aquela fila toda no horário do seu almoço. No Bamerindos, aí você ia no Boa Vista. No Boa Vista. Ia lá, enfrentava aquela fila toda para poder fazer o pagamento ou no Banerje, com dinheiro. Pronto. Ou então você tinha que sacar o dinheiro no seu caixa e ir lá no outro caixa, no outro banco, para poder pagar. Hoje em dia, isso é inadmissível. Ninguém aceitaria mais esse tipo Vencer um boleto, você tem que sair de casa. Exato. Aí, daqui a 10 anos, a gente vai estar falando a mesma coisa de alguma coisa que a IA vai estar fazendo pra gente. Não tem jeito. Vamos ter que nos reinventar. E essa semana tivemos vídeo começando... Sempre tem vídeo, não sei porque eu falei que essa semana tem vídeo. Todas as semanas tem vídeo. Mas semana que vem acho que não vai ter, não. Talvez semana que vem não tenha. Mas nesse daí tivemos um dicionário do programador super importante, principalmente porque fala de segurança, ligado à área de software, falando da ISO 27001. Pois é, e demos aí um enfoque justamente para os desenvolvedores dessa ISO. Tem muitas oportunidades, inclusive, abertas, que colocam isso como pré-requisito. Então, você tem que estudar. Em muitos lugares, você precisa, dentro das empresas e dentro também dos cursos, você precisa saber quais são as principais normas. Então, a gente quebrou ali a ISO 27001, que ela é quebrada em muitas outras, tá? E é importantíssimo você conhecer o mínimo ali para poder atuar, principalmente dentro de empresas grandes que precisam ter essas normas ali adotadas, tá? O segundo vídeo também envolve segurança. Nós já falamos aqui nesse episódio e falamos no último do copy fail, que foi essa falha grave no Linux. Então, nós fizemos um vídeo explicando, para quem ainda não conhece o que foi, mas principalmente mostrando como você resolve esse problemaço aí que aconteceu no Linux. A resolução é simples, mas a gente tem que entender o problema também. Porque você vê, passou uma semana, já tem uma outra falha bem parecida acontecendo. Mas vamos lá nos comentários. O Rafael disse no vídeo sobre o copy fail, e ele disse já há alguns dias vários falando sobre, e obrigado por propor a solução, vocês são feras. Obrigado. O Sherlock Games BR1 disse, não, meu pinguim não, ainda bem que minha distro já atualizou e aplicou uma correção para essa falha. Então,
Tem algumas distros realmente que atualizam automaticamente ali, né? Dá para fazer sem você ficar com dor de cabeça. E o Sabre Esquilo falou, esse conteúdo é ouro. Distribui para a equipe. Esse já no vídeo da ISO aí, 27001. Mundo do Saber disse, louco, pesquisando sobre segurança da informação e vocês soltam esse vídeo hoje. Opa, nós lemos a sua mente. Tá vendo? Por isso que é importante. E tem muita coisa ainda de segurança que a gente vai falar no dicionário, que agora já faz parte aí do cinto de utilidade dos desenvolvedores. Todo mundo que trabalha com tecnologia vai ter que entender agora de segurança. O RTWig disse, quero assistir todos os vídeos de vocês sobre segurança. Obrigado por essa série de vídeos sobre segurança. Se puderem colocar no radar assuntos de segurança ofensiva, vai ser show. Então, é isso aí. Colocamos no radar. Na verdade, já estava até, né? O Anderson disse, não sou dev, mas vejo o canal desde sempre. Tinha sumido de vê-lo, mas como trabalho agora com segurança, esse assunto me chamou a atenção e vejo que o canal continua com tudo. Show de conteúdo. Poxa, obrigada, que bom que você está de volta. Estamos aqui com tudo, nunca saímos daqui, né? E vamos realmente falar mais de segurança. Isso é uma promessa que a gente fez compilado e estamos preparando aí. Né? Luan disse, cara, esse conteúdo é tão rico e o momento atual está tão carente desse tipo de informação que queria muito ver alguns desses tópicos sendo feitos na prática em algum vídeo. Por favor, planejem isso para a comunidade de vocês. A gente está planejando bastante coisa, sabe? A gente tem falado, obviamente, muito de IA no canal. Continuamos falando de programação. Tem muita gente que fala, vocês agora só falam de IA, nossa, não sei o quê. Agora a programação está junto e misturado com a IA. Tudo muito. A realidade está modificando. Separar agora. E o foco, muitas vezes, é agora essa parte de segurança também. Agora, olha só que legal. O Ronaldo, numa publicação que nós fizemos de um evento, um webinar que nós participamos na Red Hat, falou assim, adoro quando meus canais aleatórios fazem collab. Já fizeram com a Full Cycle e agora com a Red Hat. E, só para lembrar, estaremos na semana que vem em Atlanta, no evento da Red Hat Summit. E eles mandaram aqui um negócio muito legal pra gente. Ó. Quem vai para os Estados Unidos, obviamente, se prepara ali para trazer gadgets. Muamba. Uma coisa como Muamba. E aí eles mandaram pra gente aquele negocinho para pesar a mala, porque tem limite de peso, obviamente, para você despachar a mala. Então tem o cadeado para a mala e o pezinho aqui também. Então, e uma cartinha aqui, que é bom que eles já falam que é uma honra ter a gente com eles no Red Hat Summit. Ganhamos pra gente 2 aqui. Também, né? A gente já tem algumas coisinhas para mala, mas isso aqui vai ajudar realmente. Isso aí nós não tínhamos. Nem o cadeado, inclusive. Deveras. Vai nos ajudar muito. Obrigada ao pessoal da Red Hat. E o webinar foi fantástico também. Assim que tiver liberado, a gente disponibiliza para vocês o link para vocês assistirem, viu? Aí. E o Denis disse, esse Patolino é show, já no último compilado. Ó. O que ele falou? Muito obrigada. Eu sei que eu sou demais. É show demais. Fique com Deus forte e sucesso em Cristo. Obrigado. Que Deus te abençoe também. É o Farley. Eu não sei ler isso, é muitos números. Nem deve, eu não sou. Muito mal, sei Python, mas todo domingo abro o YouTube para procurar pelo compilado. Olha que honra. Poxa, obrigada. Muito obrigado por ter você por aqui. O Rona Neto disse, lembrando que em outras distros, como o Hell e o SUSE, você consegue fazer live patching e corrigir o problema sem precisar reiniciar o problema. Nada como versões profissionais, hein? Olha Linux, só. Linux é Linux, Linux né? é Linux, isso aqui é bom, né? Cada um consegue implementar um recurso extra na base do que já tem. Rafael Dias, se nada der certo, o Gabriel poderia criar um canal de piadas de tiozão. Pô, Rafael, ainda bem, eu vou projetar aqui de que a minha profissão vai ser capaz de sustentar toda a família, porque se depender do canal de piadas de tiozão dele, nós vamos todo mundo morrer de fome aqui em casa, hein? Não, eu não concordo com essa ideia não, tá? Melhor não, deixa o Gabriel na tecnologia, viu? Para a felicidade de todos. O André disse... Nossa, acho que pela primeira vez abri na TV. O compilado, tá? Parabéns pela excelente qualidade de imagem, além do conteúdo que dispensa comentários. Muito obrigado. O problema é que dá pra ver até detalhe demais, né, Gabriel? Meu Deus. O problema é, a gente botou uma câmera 4K, pediram aqui pra gente botar 4K, agora... Botamos, agora vocês estão vendo todos os meus poros errados aqui, minhas manchas, minhas rugas. Ai, meu Deus. Agora sim, a idade tá aparecendo aqui no vídeo. Ainda mais. E o T Vidal UK, olha só, a gente falou que a gente vai estar em Londres também. Na outra, sem ser nessa semana, na próxima, né? Diretamente de Londres, eu vou acompanhar e quero tentar participar. Vou até Oxford encontrar vocês. Fui demitido novamente essa semana, puxa, que pena. 1 ano e 16 dias depois de ter sido demitido. Com 27 anos de carreira, tá difícil não acreditar
que a nossa profissão está acabando. Eu acho que ela está mudando, né? É. Mudando bastante. Agora estou estudando IA firme para tentar me recolocar, com certeza. É importantíssimo, né? É onde estão... Não onde estão as oportunidades, mas onde está agora a forma de se trabalhar, né? Eu não sei exatamente com que você trabalha, você tem experiência, mas está tudo sendo afetado de alguma forma e tem muita gente, obviamente, recorrendo a novas possibilidades, aí utilizando IA, novos conhecimentos, obviamente. Muita gente construindo esse tipo de conhecimento agora. A gente até, o rapaz falou ali no último comentário, nós somos parceiros, por exemplo, da Full Cycle, que a gente acredita bastante no conteúdo que eles têm ali nos cursos, porque é um curso de engenharia de software, que é super importante, mas já se apoiando já com a utilização de IA, né? Então, eu não sei exatamente com que você trabalha. Agora, eu lembro que eu te mandei um comentário para você contactar a gente, depois a gente vai dar uma olhada no nosso e-mail, porque se for possível você for a Oxford, eu quero muito tomar um café com você para a gente se conhecer pessoalmente. Claro que, A gente trocar uma ideia. Nós vamos estar num evento, né? Que nós não estamos indo só a passeio. Claro que a gente vai tentar passear um bocadinho. Nós vamos estar num evento da Hostinger, que é a nossa super parceira por aqui também. Mas se tiver a possibilidade, a gente toma um café. Aí a gente combina e se a gente conseguir ali a agenda, a gente se encontra, tá bom? O Rodrigo Vieira da Costa disse: li a matéria de vocês na Invest News e achei fantástico. Falar da nova realidade de mercado e sobre a pesquisa de vocês. Parabéns. Poxa, que legal. Nós gostamos muito de participar também com o Greg, que fez a matéria. Tá bem legal. Tá no nosso LinkedIn para você poder acompanhar. Tiago Backend, ele disse: o YouTube tá de brincadeira. Eu acompanho vocês há 1 ano todo domingo e agora eles não estão me notificando dos vídeos. Ai, seu YouTube. Olha, o negócio é o seguinte, nós temos um canal no WhatsApp e por lá a gente divulga tudo que a gente posta. Tá o link aqui. É melhor seguir no canal, porque não dá pra gente brigar com o YouTube por conta disso. A nossa notificação é lá, a gente não spama, tá? É só conteúdo de qualidade, tá? Então, segue a gente no Telegram, tem o canal do Telegram, tem no WhatsApp também. Aí a gente não depende só do algoritmo. De qualquer forma, eu acho que ainda existe o tal do notificação aqui, quando você se inscreve, tá? Não sei se isso ajuda ou não. Eu acho que não ajuda tanto mais. Acho que não. Se ele de qualquer falou que forma, não tá notificando, de qualquer forma, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal. Aí eu tô falando de forma geral aí, por favor, se inscrevam. E bota aí o sininho. Dá um tapa aí no sininho aí para você não perder realmente os episódios. O Schinker disse: boas risadas, alto astral, conteúdo top. Valeu, casal. Curto muito vocês. Obrigada. Muito obrigado pelo carinho. E o professor Genivaldo mandou 2 comentários aqui, eu vou ler. Não sei se seria possível, mas na Inglaterra haviam muitos membros da LUSEC. Sei que seria difícil, mas uma pequena discussão sobre esse tema talvez fosse interessante como forma de abordagem sobre uma parte da história de alguns hackers e torna-se um gancho para a área de segurança. Ó, que legal. Super não conhecia. É. E ele também disse, que vem o compilado, mas de Linux. Que seja um collab sensacional. Eu também acho. Nós vamos estar juntos lá. Será que a gente consegue gravar? Eu não sei. Às vezes eles não vão estar afim de gravar lá. Às vezes eles já vão estar passeando em outro lugar, mas pelo menos o story a gente garante, a gente convence ele a fazer o story. Vamos estar juntos e provavelmente vamos ir juntos também pra lá, no avião, né? Finalmente vamos nos conhecer pessoalmente. Não, com certeza. Vamos fazer pelo menos um conteúdinho pequeno. Uma foto. Na verdade, a gente vai fofocar e conversar pra caramba, tá? Mas, obviamente, a gente não vai filmar isso. Agora, vamos avisar aqui que na próxima semana, como nós vamos estar viajando, vamos estar lá cobrindo o Red Hat Summit, a gente não vai conseguir gravar essa edição do compilado, tá? Vai ser impossível, porque nós estamos voltando de lá justamente no dia em que nós fazemos a gravação. Então, no próximo domingo, nós deixaremos vocês órfãos aí do código-fonte. E compilado. Do compilado, com certeza, né? Do código-fonte também, mas por outro lado, fica aqui o aviso. Nós vamos fazer a cobertura, nesse que é o maior evento do mundo open source. Nós estaremos lá em loco, então a gente vai conseguir fazer essa cobertura através dos shorts e do Instagram. Exato. Então você acompanha a gente aqui no canal do compilado e no canal do Código Fonte também, que a gente vai trazendo essas novidades ali quase que instantaneamente para você ficar sabendo, né? Exato. Então, vai ser aqui no compilado, vamos ter os shorts de tudo que a gente vê lá, a gente vai trazer aqui para você. Então, se você acompanha a gente, vai ter conteúdo. E também lá no Instagram, no @CódigoFonteTV. Então, interaja, por favor. Eu peço para que vocês interajam também com esse conteúdo que nós vamos publicar aqui durante essa semana toda. E depois a gente traz até um resumão no próximo episódio do compilado. Aliás, não. No próximo.
O outro... É o que a gente está querendo gravar lá em Oxford, entendeu? Essa é a nossa ideia, o nosso planejamento. Ou em Londres, a gente está decidindo ainda. Ai, meu Deus, que chato. Onde tiver um chá gostoso, a gente vai. Vai ser a primeira vez que o compilado vai ser regado a chá ao invés de ser regado a café, viu? Isso aí. Porque se eu estiver em Londres, eu quero uma xícara bonita e eu vou tomar até com um dedinho em pé, assim, pra ficar chique e elegante. Tá bom. Tá? Bom, e para fechar então esse compilado, ainda tem o sorteio. Ainda tem o sorteio. Tá? Vamos sortear aqui um boné. Quase que eu fui embora sem sorteio hoje, hein? Boné. Ainda bem que o Gabriel lembrou, hein? Já carreguei aqui os comentários. Vamos ver quem vai levar um boné do Código Fonte para sua casa. E foi o Rafael Pérez 8420. Ele disse muito, aí riu, gostei da imitação do Patolino. Então o Patolino se despede aqui. Não, eu vou falar com ele, Rafael. Manda um e-mail para sorteio. sorteio@códigofonte.com.br. Não consegui, eu tô rindo demais, não tá saindo a voz. A gente bota na tela aí, tá? Se então, você não entendeu. Manda Nós vamos entrar em contato com você pelo próprio comentário, mas manda lá o seu endereço para sorteio@códigofonte.com.br. Isso. Muito obrigado por ter gostado da minha voz. É porque eu sou irresistível, né, Gabriel? Irresistível. Irresistível. Não, na verdade você é... Desprezível. Eu não sou. E aí teve gente até falando, nossa, você imitou o Patolino e... mirou no Patolino e acertou no Frajola. Não, o Frajola. Frajola tem língua presa, é diferente. Frajola tem língua presa. Fala assim. Assim. Mas aí eu não sei, gente, não vou me arriscar no Frajola, não. É diferente, não é... Bom, de qualquer forma, espero que você tenha curtido. Eu sei que vocês vão ficar carentes aí, mas vai ter compilado em Londres. Isso vai ter. Nem que a gente grave do banheiro do hotel. Vai ter. Pode gravar sentado assim na como cama, nós fizemos ano passado, que nós gravamos em Portugal. Nossa, vai ser muito bom ter uma edição direto lá na Inglaterra. Sim, né? então teremos, mas de qualquer forma, acompanhe a gente por aqui, que nos shorts nós estaremos presentes, te trazendo todas as novidades aí do mundo do open source, tá bom? Então a gente te espera na próxima semana e até lá. Tchau, tchau. Tchau.